Olá, pensa só, em apenas 3 anos, a saúde no Brasil viveu uma transformação digital que em tempos normais levaria uma década inteira. Mas, como isso aconteceu tão rápido? Bom, exatamente isso que a gente vai investigar. Vamos mergulhar nos dados de 2019 a 2022 para entender o impacto real que uma crise sem precedentes teve na tecnologia da saúde por aqui. E para deixar claro, toda essa nossa análise se baseia num estudo super detalhado da Sucessu SP. A fonte principal, a pesquisa TIC Saúde, que é, sem dúvida, uma das mais importantes do setor. Então, a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é justamente essa. Como é que foi possível que uma crise global tenha, espremido o que seriam 10 anos de inovação em saúde em questão de meses? Parece coisa de filme, né? Ok, então vamos fazer uma viagem no tempo. Para a gente entender o tamanho dessa mudança, primeiro a gente precisa olhar para trás, lá para 2019. Como é que era o cenário da saúde digital no Brasil antes de tudo mudar? Lá em 2019, os dados da TIC Saúde já mostravam, sim, um avanço digital. Mas era aquele avanço a passos lentos, sabe? Funções como o agendamento eletrônico, prescrição online, tudo isso vinha crescendo de forma constante, mas sem nenhuma grande explosão. Era uma evolução, não uma revolução. E olha só esse dado para a gente ter uma ideia bem clara da presença digital na época. Em 2019, só 21% das unidades básicas de saúde tinham um site próprio. Isso mesmo, 21%. Ou seja, para muita gente, a principal porta de entrada digital para o sistema de saúde simplesmente não existia. E então, chegou o momento que mudou tudo. O grande ponto de virada. O catalisador de uma mudança que ninguém esperava. Pois é, a pandemia de Covid-19 não foi só uma crise de saúde. Ela foi, na verdade, o maior acelerador de transformação digital que esse setor já viu. A necessidade, pura e simples, forçou uma velocidade de inovação que, sinceramente, parecia impossível. E essa citação do relatório oficial, olha, ela mostra perfeitamente o tamanho do problema. O impacto foi tão gigantesco que a própria coleta de dados da pesquisa TIC Saúde teve que ser suspensa em 2020. Pensa bem, a nossa principal fonte de informação parou. O mundo da saúde estava focado em uma única coisa: sobreviver. Então, vamos avançar um pouco. Como é que o setor reagiu a tudo isso? Os dados de 2021 são a fotografia exata da resposta imediata a essa crise. O primeiro sinal claro dessa mudança está aqui, no básico do básico, o equipamento. O uso de laptops nos estabelecimentos de saúde pulou de 48% para 61%. E isso não é só um número, né? Isso significa médicos atendendo de casa, gestores tentando coordenar tudo remotamente, significa a telemedicina virando uma realidade assim, na marra. E claro, para suportar essa digitalização toda, a infraestrutura tinha que dar conta. A conexão à internet de alta qualidade por cabo ou fibra ótica cresceu bastante, subindo de 86% para 94%. Uma conexão estável deixou de ser um luxo para se tornar absolutamente essencial. E aqui tem uma coisa muito interessante. A própria pesquisa teve que mudar para acompanhar a nova realidade. Em 2021, eles adicionaram um módulo inteirinho só sobre tecnologias emergentes. De repente, termos como computação em nuvem, Big Data, inteligência artificial, tudo isso deixou de ser papo de futuro e virou parte central da estratégia de saúde. E assim a gente chega em 2022. Aqui, os dados já mostram uma outra cara. Não é mais sobre a reação à crise, mas sobre um cenário digital que já está mais assentado, mais consolidado. E esse ponto é importantíssimo. Depois daquela pausa forçada em 2020, a pesquisa voltou a ouvir os médicos e enfermeiros, quem está lá na linha de frente. E isso é ouro para a gente, porque permite comparar diretamente como era a experiência deles antes e depois dessa aceleração digital toda. E os resultados, olha, são muito claros. Em 2022, a digitalização dos dados dos pacientes já era uma realidade bem mais comum. Pensa bem, 87% dos estabelecimentos com dados demográficos eletrônicos, mais de 70% com notas clínicas e diagnósticos digitalizados. Essa é a espinha dorsal do novo sistema de saúde digital. Bom, então, o que a gente pode tirar de lição disso tudo? Vamos resumir as principais mudanças e, mais importante, olhar para os desafios que continuam aí na nossa frente. Porque, vamos combinar, acelerar a adoção de tecnologia é só uma parte da história. A grande pergunta que fica é, será que essas ferramentas novas estão de fato ajudando os profissionais na ponta? A usabilidade está acompanhando o ritmo da inovação? E esse dado aqui,
ele dá o que pensar. É um estudo dos Estados Unidos, mas que o próprio relatório brasileiro citou como um alerta. Ele basicamente classificou a usabilidade dos prontuários eletrônicos com uma nota tão baixa, mas tão baixa, que colocou eles entre os piores sistemas avaliados de todas as indústrias. Isso mostra que o desafio não é só ter a tecnologia, né? O buraco é mais embaixo. É preciso fazer com que ela seja eficiente e fácil de usar para quem está lá no dia a dia. E com isso a gente chega ao fim da nossa análise. A grande questão que fica no ar é: esse salto digital todo, ele veio para ficar ou foi só uma resposta à crise? A tecnologia foi implementada na velocidade da necessidade. O desafio agora é fazer com que ela evolua na velocidade da usabilidade, para que no final das contas ela cumpra o seu propósito principal: melhorar a saúde e a vida de todo mundo. A base foi construída na urgência, mas a verdadeira revolução digital na saúde brasileira, essa, pode ter certeza, está só começando.